Oi gente, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar e eu tô pra mais um vídeo de Setembro Amarelo. Dessa vez um relato um pouquinho mais específico. Vem comigo. Eu queria falar um pouquinho sobre como é esse processo de saúde mental, né? A gente ouve muita gente categorizando e querendo classificar tudo muito bonitinho. Tem muita gente falando aí sobre o que não sabe, como eu já tinha falado, né, no outro vídeo. Tem muita gente falando sobre o que não sabe quando se trata de saúde mental. E eu acho que é extremamente perigoso quando a gente entra nessa seara, né, de falar sobre coisas que a gente não sabe. Quando a gente está falando de saúde mental, muitas vezes essas experiências são experiências próprias. Ou seja, o que eu passo enquanto uma pessoa com questões de saúde mental não quer dizer que outras pessoas vão passar da mesma forma. Pode ser que elas de alguma forma se sintam representadas dentro do que eu falei, mas isso não quer dizer que a minha representação vai ser a mais fiel, ou a mais precisa, ou a mais exata para falar sobre o assunto. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. TAG, se você olha as descrições conforme que você encontra no Google, elas são das mais variadas, até mesmo os sites não têm as mesmas informações para falar de saúde mental. Ou seja, uma outra pessoa que também tem TAG não necessariamente vai sentir as coisas da forma como eu sinto, ou vai entender o transtorno dela de ansiedade da mesma forma como eu entendo o que acontece comigo. Existem diversos pontos que fazem com que a nossa saúde seja do jeito que ela é, a ausência ou não de saúde nesse sentido. Quando a gente tem um quadro de saúde mental, ele é pautado também nas coisas que nos aconteceram, ou seja, essas coisas que aconteceram antes pra gente acabam servindo de gatilho e acabam levando a outras questões que vão formando vários outros processos individuais. Ou seja, por mais que as características sejam muito relacionáveis, cada um vai sentir de um jeito. E tá tudo bem, é justamente por isso. A gente não tem que sentir todo mundo a mesma coisa, nem se portar da mesma forma e nem vai ser a mesma forma de tratamento ou de visão de mundo. É importante que a gente entenda que, na maioria das vezes, o que as pessoas estão passando são direcionais para tornar a vida mais fácil. Não é um guia para seguir à risca, uma coisa que você vai saber com começo, meio e fim, que vai ser uma fórmula de sucesso. Até porque não existe sucesso. Existe a forma como você vai dialogando com isso. Para falar um pouco sobre o que seria minimamente uma forma de ajudar essa questão toda de saúde mental, eu dei uma pesquisada boa, né, junto com coisas que eu aprendi também, e desenvolvi como se fossem alguns passos que podem te ajudar a ficar um pouco mais de boa. Novamente, é um compromisso que eu estou estabelecendo de trazer uma informação sobre o assunto. Essa informação ela deve ser pesquisada, deve ser batida com muitos outros lugares, principalmente com profissionais da área. Se você tem acesso a isso, por favor, vá atrás e procure entender com profissionais. Se você não tem acesso a isso, existem formas também de ir atrás de profissionais e falar um pouco mais sobre saúde mental. O que eu estou desenvolvendo é só um guia para ajudar, sabe? Para dar aquele helpzinho que muitas vezes é necessário. Então vamos lá. O primeiro item da lista é: tenha passatempos. Tenha passatempos porque são através desses passatempos que você vai empregando energia, você vai empregando uma atividade, você vai empregando criatividade, e isso acaba servindo como um estímulo para você manter sua mente atualizada, sempre fresca, garantir que você tenha um processo criativo para fazer que de alguma forma vai te estimular, sabe por quê? Porque é através desse aprendizado que a gente se permite também aprender mais coisas e se desenvolver mais. Então, de alguma forma, a mente vai meio que acompanhando essa progressão e vai te dando cada vez mais consciência, mais saúde e mais um monte de coisas que são importantes. Se você está passando por alguma questão que envolve tristeza e angústia com uma certa recorrência, seja por questões que você passa mesmo ou por questões até mesmo de trabalho, é importante que você faça algum tipo de relaxamento. E eu não tô falando do tipo, sei lá, ser fucking Buda, sabe? Dalai Lama, esses rolês assim, não é nem isso. É você desenvolver alguma coisa que você encontre um processo de tranquilidade e calma em meio a tudo isso. Lidar com sentimentos que acabam sendo muito avassaladores e geralmente ligados a questões ruins, que a gente acaba evitando, é importante que a gente tenha um entendimento melhor deles para não se ver refém disso de alguma forma, sabe? Achar um jeito de criar uma válvula de escape para esses sentimentos é muito importante. E o relaxamento ele acaba ajudando justamente nisso. Há quem prefira a introspecção, há quem opte por fazer as coisas de uma maneira mais isolada,
mas a solidão e o processo de isolamento, ele nem sempre acaba sendo uma questão também muito válida. A gente, quando resolve trocar com as pessoas e consegue fazer essa troca de uma forma muito tranquila, ela acaba sendo muito mais válida nesse sentido. A gente se permite aprender um pouco mais, se permite entender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor, inclusive dentro da gente também. Então, assim, o isolamento é uma das coisas que eu menos recomendo e que foi o que eu vi em muitos outros lugares como também não sendo recomendado. Por quê? Quanto mais a gente se isola, menos a gente tem o contato com o que está acontecendo ao nosso redor. E isso que leva a gente a sentir a maneira como a gente sente muitas vezes. Alguns hábitos do nosso cotidiano, eles não ajudam necessariamente a manter uma saúde mental boa. Em meio a grandes maratonas de séries ou momentos na frente da TV, por mais que você se sinta entretido e de fato tenha uma troca porque você está ouvindo vozes, né, tendo um contato com realidades diferentes e de alguma forma você se transporta para essas realidades, isso não corresponde a uma troca de fato. Né? É um consumo de informação que muitas vezes não é tão válido assim. Então busque outras formas de troca de informação e de consumo de informação que não sejam só o que você usa para um alívio em momentos mais depressivos ou deprimidos, né? Entenda a sua rotina como uma rotina que também pode adequar outras coisas favoráveis à saúde mental. Seja desde uma caminhada, seja desde alguma outra atividade que você explore esse lado. E outro ponto muito importante, eu tô aqui, né, me garantindo na condição de não ser hipócrita para falar disso, mas eu acho que é relevante não se apoiar e nem se fiar em álcool, drogas, tabaco, entre outras coisas que vão te levar para caminhos que não necessariamente são os melhores. Quando se trata de saúde mental, são pontos que acabam afetando, sim. Não vou dizer para não usar, porque eu acho que aí seria realmente hipocrisia da minha parte. Acho que cada um faz o que achar melhor dentro da própria vida e a experiência de cada um com o uso de qualquer substância que seja, né, diz muito sobre cada pessoa. Tomar um pouco de cuidado e ter noção de como isso pode afetar a sua vida, entender o direito do seu consumo, entender como você se comporta em meio a tudo isso, porque isso diz muito sobre a sua saúde mental. Ou seja, um comportamento muito mais permissivo, muito mais aberto sobre isso, num período de saúde mental que pode estar delicado, pode não ser muito uma boa, sabe? Entenda muito como você funciona, quais são os seus hábitos, por que você faz o que faz e por que você consome o que consome, para entender também como isso pode afetar a sua saúde mental. E o último ponto dessa listinha, que eu acho que é o mais importante, é você nunca parar de buscar o autoconhecimento, sabe? A gente costuma achar que a gente sabe muito sobre a gente mesmo, a gente costuma achar que, né, o convívio com quem nós somos diz muito sobre quem a gente é. Mas tem tanta coisa que nem sempre é nossa, né? A gente tá carregando bagagens emocionais de outras pessoas ou questões que são de outras pessoas e que a gente muitas vezes não sabe e a gente jura de pé junto que se conhece. Mas muitas vezes a gente não se conhece. A dica que eu dou é não cessar essa busca por ser quem você é e por entender quem você é, seja através de terapia ou de qualquer outro tipo de processo relacionado a isso, porque é através disso que isso também vai te dando mais saúde mental. Entender o que aconteceu com você, entender quais são os processos que aconteceram com você, entender o impacto de tudo isso e através disso buscar uma clareza de visão e de sentimentos, é um processo muito importante que ajuda a gente a crescer. Lógico que existem alguns processos que são mais elitizados, eu não estou falando necessariamente deles, eu acho que existem muitas outras formas de você entrar em contato com você mesmo que a gente encontra por aí, sabe? Principalmente de formas gratuitas, a gente sabe que tem bastante. É isso, são essas diquinhas que eu tô falando mais sobre saúde mental, para poder abrir um pouco essa conversa e entender melhor o que a gente pode fazer em função disso. Nunca é tarde pra gente começar a se cuidar e começar a se entender. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha sido legal. Eu tô tentando fazer um papo muito sincero sobre isso, porque eu acho que, como eu falei no começo, muita gente falando sobre isso e pouca embasamento técnico. É importante que a gente saiba triar o que de fato vale a pena pra gente, sabe? Buscando sempre ir atrás do que faz bem, antes de qualquer coisa. Sou Caco, isso vamos falar. Tô aí aberto pra gente conversar, debater. Quem tiver algo a adicionar e acrescentar que possa ser um guiazinho legal pra falar sobre isso, estamos aí à disposição. Os comentários aí embaixo, como sempre. Valeu? Bom, até semana que vem, gente. Tchau.